Minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Vamos falar hoje sobre a importância do culto do Evangelho do Lar. Nós sabemos, nós espíritas, não temos templos religiosos. Não temos templo. Vez por outra, se lê aí alguma página espírita, até um espírito falando, no templo espírita, etc. Mas esse templo aí significa apenas casa, local. Não significa, não tem aquela conotação de sacralidade que é dada aos templos, de um modo geral. A criatura entra no templo como se fosse um lugar diferente, um lugar sagrado, cheio de bênçãos, e só por ali entrar já está sendo abençoado. Não. Para nós, o centro espírita é uma casa de trabalho. Agora, não é casa de oração, é casa de trabalho à luz da oração. Então, nós devemos observar isso. Casa de trabalho à luz da oração. Como nós não temos casa de oração, nós devemos constituir essa casa de oração no nosso lar, na nossa casa, onde nós moramos. Por mais simples que ela seja, será o nosso templo maior, o nosso lar. Então, porque para o espírita não há diferença de lugares. Nós não mudamos a nossa maneira de pensar porque estamos num lugar ou no outro. De um modo geral, ainda há pessoas que, quando entram num templo religioso, tomam cuidado em não pensar coisa ruim, não falar nada de ruim para a pessoa que está ao lado, não sei o quê, porque está na casa de Deus. A casa de Deus para nós é o universo, conforme Jesus ensinou. A casa de Deus é o universo. Nós estamos sempre em presença de Deus. Temos de desenvolver essa concepção. Devemos pensar nisso. Estamos sempre em presença de Deus. Daí o cuidado nosso em pensar, em falar e em agir. Então, para nós espíritas, o nosso santuário maior, se nós temos de eleger um lugar como o mais sagrado, é o nosso lar, é a nossa casa, onde nós moramos. Nós aprendemos isso com Jesus, porque o único lugar em que Jesus recomendou a oração foi no lar. Quem tem o Novo Testamento pode conferir aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 6º, no versículo 6º. Jesus diz o seguinte, abre aspas, quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que tudo vê, em oculto te atenderá. Olha, é o único lugar onde Jesus fala a respeito da oração. Porque ele orava, ele ensinava, ele curava, ele amparava em todos os lugares. Vejamos que o maior documento religioso do cristianismo é o Sermão da Montanha. Onde é que ele fez o sermão? Não foi dentro de um templo, não. Foi na montanha, num monte que tem lá em Israel. Então nós devemos observar isso. Culto do Evangelho no lar é fundamental, porque toda criatura religiosa deve ter aqueles momentos de reflexão, de oração, de comunhão com o alto. Né? Toda criatura religiosa. E o local mais apropriado para isso é no nosso lar, na nossa casa. À beira da nossa cama, quando nós nos levantamos de manhã,
ou então reunindo a família para o culto do Evangelho no lar. E Jesus diz isso muito bem lá no livro psicografado por Chico Xavier, Jesus no Lar. O livro se chama Jesus no Lar. E no primeiro capítulo de Jesus no Lar, está lá escrito que Jesus, hospedado temporariamente no lar de Simão Pedro, notando que a conversa se fizera menos edificante, tal, convidou o apóstolo para a leitura nobre, para a reflexão superior. E aí desenvolve um diálogo muito interessante com Simão Pedro. Eu não vou repeti-lo aqui, mas remeto a minhas irmãs e meus irmãos ao livro. Leiam, que é muito importante. Jesus discorre ali sobre a função do lar, na preparação de criaturas que vão ser oferecidas na sociedade. É uma página belíssima. E no final da página, da conversa de Jesus com Pedro, Jesus diz a ele: Pedro, por que não acendemos aqui nesta mesa em que o Senhor nos dá o pão, não acendemos as luzes do Evangelho, fala sobre, através da leitura nobre, da conversação elevada e tal. E para finalizar a conversa, há uma parte muito interessante, que deve chamar muito a nossa atenção. E desenrolando os escritos da sabedoria, porque naquele tempo não havia livro de abrir, como nós abrimos hoje os livros, desenrolando os escritos da sabedoria, Jesus inaugurou na terra o primeiro culto cristão no lar. Isso eu vou repetir, está lá no primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Então, nós temos de ter em mente, por essa lição de Jesus, que culto do Evangelho no lar não é reunião para reza. Nós fazemos o culto iniciando com uma prece e terminando com uma prece para agradecer a presença de amigo ou amigos espirituais que podem estar conosco. Não tenhamos dúvida nenhuma, toda a literatura espírita, principalmente a literatura de Chico Xavier, nos autoriza a formar o seguinte juízo: nós nunca estamos sós, a não ser nos nossos momentos íntimos, principalmente no culto do lar. Pelo menos um amigo espiritual, não é um mentor espiritual de altas esferas, não, é um trabalhador, um irmão nosso, que muitas vezes trabalha, serve ali nas redondezas, vem comungar conosco aquele momento sublime de leitura nobre, de conversação elevada, de reflexões profundas sobre a vida. Não é? Então, nós devemos ter isso em mente, procurarmos ter uma hora, um momento por semana, pelo menos, uma vez por semana. Porque nós nos assentamos à mesa para as refeições pelo menos 35 vezes por semana. Aqueles mais comedidos têm o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas há aqueles mais entusiasmados com a alimentação, que vão a 35. Eles têm um lanchinho à tarde e têm uma ceiazinha à noite. Nada demais isso. Se a pessoa come comedidamente, pode dividir as orações. Mas eu chamo as refeições. Mas eu chamo a atenção para isso. Ora, se nós nos sentamos à mesa 21 ou 35 vezes por semana para alimentarmos o corpo físico, por que não nos reunirmos em torno da mesa
uma vez por semana, pelo menos. Uma vez por semana, pelo menos. Para nos alimentarmos espiritualmente, fortalecendo. O culto do Evangelho no lar propicia um ambiente muito saudável na casa. Ambiente saudável, não é porque nós atraímos só espíritos amigos que venham nos dar o passe, etc. Nós temos de assumir a nossa responsabilidade também de nós criarmos ambiente bom. Não ficarmos só na dependência. Eu gostaria de receber aqui um amigo espiritual que viesse fluidificar nossa água, que viesse. Tudo bem, é muito bom, é muito salutar, é muito compreensível que nós desejemos isso. Mas não pode ficar só nas costas dos espíritos, não. Nós temos de aprender a caminhar com os nossos pés, a construirmos o nosso lar, o nosso céu no lar, a construirmos a nossa atmosfera psíquica favorável à saúde. Porque do culto do Evangelho no lar decorre muita saúde física e mental das criaturas. É aquele momento que você para e dá um pouco de descanso à sua mente, ao seu corpo, para que se refaça ali, para que possa até receber, né, alguma ajuda do mundo espiritual. Você está em mais condições de receber essa ajuda. Isso não é misticismo, não, meus irmãos. É o que nós aprendemos na obra de André Luiz. É a lei de sintonia. Você tem de criar um ambiente favorável, positivo, para você receber as bênçãos que nos vêm dos céus. É como a tomada que você liga. Não adianta você ficar com uma tomada na mão se não houver o lugar onde você vai conectá-la. Nós temos de fazer a nossa parte. Faze da tua parte que o céu te ajudará. Esse é o ensinamento que nós recebemos sempre. Então, como fazer o culto no lar? Coloque uma jarra de água na mesa, uma vasilha qualquer, ou então copos individuais. Na minha casa, sempre colocamos copinhos individuais ali para os espíritos poderem, se quiserem, fluidificar uma água para nos ajudar, tudo bem. Façamos uma prece, uma leitura. Agora, quando houver crianças no lar, a leitura deve ser voltada principalmente ao nível das crianças. Não importa que seja coisinha muito simples, não. Aqui em Juiz de Fora é fácil pedir da Aliança Municipal Espírita cópias, ou até pegar pela internet cópias das aulas de evangelização da criança, que poderão ser lidas ali, comentadas pelos pais, que são os primeiros evangelizadores das crianças, são os pais. Eu posso fornecer esse link para a pessoa baixar no seu computador. É só me mandar, me pedir pelo computador, que eu mando o link da Aliança Municipal Espírita, que contém todos os ensinamentos que são passados às crianças. E esses ensinamentos são muito úteis para adultos também, porque nós temos muitas crianças espirituais em entendimento de espiritismo em corpo adulto. E o meu e-mail é muito fácil. É o meu nome, José, tudo com letra minúscula, josé.passini@gmail.com. Eu vou repetir mais tarde. Quem quiser pegar o lápis aí, depois eu repito. Então pede, Passini, não precisa fazer grandes mensagens. Passini, mande-me o roteiro de evangelização. Obrigado, um abraço. Se quiser dizer obrigado, diga. Se não quiser, eu não vou deixar de mandar, porque você não falou obrigado nem abraço, tá bom? Mas então é isso. É aquele comentário nobre, elevado. Nós temos um modelo disso no segundo livro da série André Luiz, Os Mensageiros,
em que a nossa irmã Isabel, uma viúva, com os filhos, ela fazia o culto do Evangelho no lar. Tem ali, descrito nesse livro. É o segundo livro, Os Mensageiros. Está lá. Quem quiser assumir realmente essa posição, né? E não brincar de ser espírita, de ser cristão. Se você é espírita, você precisa ler alguma coisa, ouvir palestras, sim, mas ler também, meditar e orar, principalmente no recinto do lar, no recesso do lar. Como eu disse, eu vou repetir, o único lugar recomendado por Jesus para a prece foi o lar. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que tudo vê em oculto te atenderá. Ele não mandou nunca, não há nenhuma vez, eu conheço o Novo Testamento de ponta a ponta, nenhuma recomendação de Jesus para ir ao templo. Ele até fala, se estás no templo fazendo a tua oferenda diante do altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferenda e volta e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Porque ali, através do culto no lar, é que nós conversamos com serenidade com os parentes, longe da televisão, longe do comentário diário. Você vai falar de Jesus, vai falar de Deus, de amor, de bênçãos, de exemplos sublimes, que vão formar um ambiente favorável no seu lar. Vão beneficiar essas vibrações, vão beneficiar mentalmente e fisicamente as criaturas que ali habitam. Está em nossas mãos, meus irmãos e meus irmãos. Porque se você tiver a mente sadia, porque você aprende lendo o Espiritismo, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros, né, que poderão ser lidos sequenciadamente em nosso lar. Na minha casa, nós lemos a obra toda, depois que meus filhos cresceram um pouco. Nós lemos toda a obra de André Luiz, começando pelo primeiro até o 16º livro. Íamos lendo e comentando, mês após mês, ano após ano. Eu tenho ainda esses livros com as datas marcadas, etc. Por quê? O culto é muito importante. Eu, como faço muitas palestras, né, no tempo que eu ainda estava trabalhando, tinha a vida muito apertada, porque às vezes eu saía ou da universidade, às vezes até do tempo da reitoria. Às vezes eu, direto da reitoria, eu tirava o paletó e a gravata e ia para o centro fazer palestra. Não tinha tempo. Agora eu estava preparado, sempre preparado. Por quê? Eu procurava viver um ambiente de cristianismo, de espiritismo na minha casa. E levar para o meu trabalho também. Agora, muitas vezes eu saía no horário certo, ia para casa, tomava o meu lanche à noite com a minha família e tal. Mas houve uma época em que parece que as trevas não gostam muito que você trabalhe, você tem de lutar. E interessante que na hora do jantar começava uma conversa lá, criança brigando, minha esposa ficava nervosa, eu também acabava ficando um tanto nervoso, coisa e tal, para sair para fazer uma palestra. E aquilo começou a se avultar na minha casa, apesar de fazer o culto no lar e tudo isso. É um ataque que muitas vezes nós recebemos, né, para nos testar. E aí eu falei com a minha esposa, eu acho que nós estamos sofrendo um ataque aqui, porque nós não conseguimos fazer o nosso lanche à tarde aqui com calma. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um cultinho todo dia depois da nossa refeição. Então nós tomávamos a nossa refeição à tarde, fazíamos um cultinho de 15 minutos todo dia. Todo dia. Aí eu ia para o carro, saía e ia embora fazer minha palestra em paz.
Porque antes eu tinha que ir à garagem, sentava lá no carro, ficava lá 15 minutos fazendo prece e tal, para me acalmar, para botar a cabeça no lugar. Não que eu ficasse nervoso, mas aquelas conversas, aquelas coisas, tumultuam um pouco a mente. Aí eu comecei a fazer esse trabalho junto com a família. E durante alguns meses nós fizemos isso, um cultinho, todo dia, 15 minutos. E domingo tinha o cultão de 1 hora. Isso não tinha dúvida. Pode dizer fanatismo? Não sei, não sei. Eu sei que, graças a Deus e ao nosso esforço, todos nós gozamos sempre de boa saúde em casa, nunca tivemos problemas maiores. Né? Talvez os espíritos tenham até adiado alguma coisa da gente e tal, mas nós temos de fazer a nossa parte. Está lá no Evangelho, faze da tua parte que o céu te ajudará. Então, minhas irmãs e meus irmãos, pensemos nisso. Façamos a nossa parte. Façamos o nosso culto do Evangelho no lar. Toda semana, pelo menos uma vez por semana. E vamos notar, se nós fizermos isso com seriedade, com responsabilidade, nós teremos sempre a presença de um espírito que também se compromete com seriedade, com assiduidade, a frequentar o nosso culto no lar e nos ajudar. Eu vou repetir o meu e-mail para aqueles que quiserem anotá-lo para me pedir os planos de aula de evangelização. É José, tudo maiúsculo, josé.passini, com 2 S e I no fim, @gmail.com. Muito obrigado, minhas irmãs e meus irmãos, por me propiciarem esses momentos, logo na manhã de hoje, de falar sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, sobre o bem, sobre a paz. Muita paz.